Além dos vários problemas vividos no âmbito da saúde, os brasileiros também estão tendo de conviver com os altos preços da cesta básica. No Outro Giro de hoje, nós vamos entender o porquê comer no Brasil está tão salgado. Muito cuidado quando você for chamar uma outra pessoa. Claro, aquelas notícias que aquecem o nosso coração. Olá pessoal, Andrei Matos por aqui com vocês. E essa semana, o ministro da Economia, Paulo Guedes, em entrevista ao portal de notícias Jota, deu a seguinte declaração: "Eu entro no supermercado e as pessoas me agradecem. Isso me recompensa mais que qualquer elogio." Primeiro, eu queria saber em qual mercado o Paulo Guedes anda indo. Segundo, os elogios são de amigos e de parentes? Porque, gente, no mercado que eu vou, o pessoal não tá muito feliz com o Paulo Guedes, não. Isso porque o preço dos alimentos aumentou 15% desde o início da pandemia, segundo dados do IBGE. É quase o triplo do valor da inflação do mesmo período, que foi de mais ou menos 5,20%. E um dos fatores que explicam por que comer ficou tão mais caro no país é a desvalorização do real frente ao dólar. O real perdeu cerca de 22% do seu valor frente ao dólar durante a pandemia. 22%. E essa desvalorização tão grande do real só me faz lembrar aqueles cartazes lá de 2013 falando: "Dilma, devolve o meu dólar a 1,99 que eu quero voltar pra Disney." Ô Dilma! Ô Dilma! Bom, seguindo o nosso caminho e simplificando um pouquinho essa explicação de por que tá tão mais caro comer no Brasil, a cesta básica, né, tá tão cara, é que o preço da produção, o preço que os produtores pagam para desenvolver o trabalho e colocar a comida nos mercados, ele é basicamente vinculado ao dólar. E como a nossa moeda ela tá tão desvalorizada, o produtor acaba pagando mais para produzir e esse acréscimo no valor da produção é repassado para o preço final que vai para o consumidor nos mercados. Além disso, com o real tão barato para o mercado internacional, é como se os nossos produtos aqui estivessem em promoção para os mercados internacionais. Então, vocês lembram do caso do arroz? Foi basicamente isso que aconteceu. 35 países aumentaram as exportações do Brasil e outros 25 passaram a comprar o arroz brasileiro, deixando a oferta para o mercado interno mais caro. E aí o saco de arroz nos mercados estava custando R$30. Outro produto que vem tendo um preço bem salgado é a carne. E além disso, ela também vem deixando a dieta dos brasileiros. Em 2020, a carne acumulou uma alta de 18%. E agora, em fevereiro, o alimento subiu 1,72% em comparação com janeiro. E os cortes que têm sofrido as maiores altas dos preços são os cortes das carnes bovinas de segunda, que tem a maior procura pela população brasileira. E com isso, a dieta dos brasileiros, como eu falei, tem mudado e a galera tem procurado muito mais ovos e frango. Segundo dados da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, o consumo brasileiro de carne bovina foi de 29,3 quilos por habitante em 2020, já uma queda de 5% em relação aos 30,7 quilos por habitante de 2019, ano em que o consumo já havia recuado 9%. O patamar de 2020 é o menor patamar de consumo desde que essa tabela foi criada pela Conab em 1996. E 2021 deve seguir nessa redução e ainda bater o recorde de 2020. E são alguns motivos que explicam o porquê que a carne está tão cara nos açougues e nos mercados dos brasileiros. Menor disponibilidade de gado para o abate, uma seca mais longa que o normal, a produção pecuária estar mais cara devido à desvalorização do real, enfim. Obrigado, Paulo Guedes, obrigado! E é claro que o presidente Bolsonaro não vai admitir que o guru econômico dele, o Paulo Guedes, é um fracasso no comando da pasta da economia. Nos últimos dias, o presidente está culpando a política do Fica em Casa como a maior vilã e responsável pelas altas dos preços nos mercados. E, de novo, o Bolsonaro está mentindo. A pandemia, claro, causou um impacto, mas não muito maior do que a desvalorização do real frente ao dólar. Nas palavras do próprio Paulo Guedes, se ele fizesse muita besteira, o dólar chegaria ao valor de R$5.
Ontem, o dólar acabou fechando 5,60. A culpa, Paulo Guedes, não é do Fica em Casa, não. A culpa é sua. Muito cuidado quando você for chamar uma outra Da catraca pessoa. livre. Mostrar pra Claro, vocês. aquelas notícias que aquecem o nosso coração.